Os Conselhos para Obreiros de Charles Spurgeon, o capítulo 2, Anjos visitam Sodoma. Todo crente deve ser um embaixador do céu, assim como o Pai me enviou, disse o bem-amado, também eu vos envio. João 20:21. Vocês são enviados com a missão de reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel e, tal como seu mestre, buscar e salvar o que estava perdido. Falo solenemente a vocês que têm chorado sobre Jerusalém e que estão provando seu verdadeiro amor às almas com todo o esforço que fazem por elas. Quero lembrá-los de que procurar salvar os homens é um trabalho glorioso e que, por essa causa, vocês devem estar sempre dispostos a suportar os maiores inconvenientes. Os anjos não hesitaram quando o convocado saiu de Sodoma, obedeceram sem objeção e foram realizar sua tarefa. Assim, mesmo que o relato a respeito da iniquidade detestável de Sodoma tenha subido aos céus e o Senhor não suportasse mais aquela cidade, ainda assim os anjos não hesitaram em descer da pureza dos céus para observar a maldade de Sodoma. Deus os enviou e eles não falharam. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Gênesis 19. 1. O que? Anjos chegaram a Sodoma. Sodoma e anjos? Sim, anjos, e que não se tornaram menos angelicais por terem ido a Sodoma, pelo contrário, ainda mais angelicais foram. E aí está. Porque, em obediência incondicional ao comando supremo de seu Senhor, buscaram o eleito e sua família para livrá-los da iminente destruição. Por mais perto que esteja de Cristo, por mais que seu caráter se assemelhe ao de seu Senhor, quem é chamado para tal serviço nunca deve dizer: não posso falar com essas pessoas, elas são depravadas e corrompidas demais. Não posso entrar naquele antro de pecado para falar-lhes. A respeito de Cristo, fico enojado. Sua insistência no assunto é muito revoltante. Como vocês são necessários naquele lugar? Homens de Deus ali devem ser encontrados, a quem o médico deveria atender, se não doente? E onde o misericordioso encontra um campo de trabalho adequado, se não entre aqueles cuja destruição espiritual é extrema? A cada um de vocês, seja um anjo de misericórdia, e Deus os ajudará a salvar almas. Visto que já receberam Cristo no coração, imitem-no em sua vida. Que a mulher pecadora receba sua bondade, porque Jesus olhou para ela com misericórdia. Que o homem mais perverso seja encontrado, porque Jesus expulsou seus demônios. Não considerem nenhum tipo de pecado, por mais terrível que seja, indigno de sua compaixão ou de seus esforços. Mas busquem os mais afastados, os que vagueiam pelo mundo, e arranquem-nos das chamas que os destroem. Quando abordarem as almas perdidas, façam o que fizeram aqueles anjos, digam-lhes francamente qual é sua condição e o perigo que estão correndo. Levante-se, vou sair deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade e serão eles. Se vocês realmente desejam salvar almas, devem dizer-lhes a grande verdade, que é desagradável. E a pregação a respeito da ira divina é vista com escárnio hoje em dia, e até mesmo boas pessoas parecem meio envergonhadas quando toca nesse assunto. O sentimentalismo barato em relação ao amor e à bondade praticamente silenciou toda e qualquer exposição e demonstração clara e objetiva do Evangelho. Mas se esperamos que as almas sejam salvas, temos de declarar incansavelmente, com fidelidade amorosa, o castigo do Senhor. Bem disse o jovem escocês, quando viu o ministro dizer à congregação que não havia inferno ou, se for o caso, somente uma punição temporária. Bem desse, ele não precisa mais ouvir este homem. Pois se for como ele disse, tá tudo certo, e a religião não serve para nada, e se for o contrário, a de Cico, então não devo ouvi-lo também, porque ele me engana, diz o apóstolo. Portanto, sabendo o que significa também o Senhor, procuramos convencer os homens, 2 Coríntios 5:11. Não permitimos que as sensibilidades modernas nos impeçam de falar claro. Deveríamos, por acaso, ser mais gentis que os apóstolos e mais sábios que os pregadores inspirados da palavra de Deus? Se as imagens tenebrosas do julgamento dos pecadores ainda não assombram nossa mente, então não estamos aptos a pregar aos novos convertidos.
Nunca devemos persuadir os homens se não tivermos coragem de falar eles sobre o julgamento e a julgado dos julgados. Ninguém é tão infinitamente gracioso com o nosso Senhor Jesus, porém, nenhum pregador é mais proferiu palavras tão aterradoras quanto ele, que falou do lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9h44. Foi ele quem disse: Eis estes vão para o castigo eterno. Foi ele que encontrou a parábola do homem que estava no inferno e ansiava por uma gota de água para refrescar a língua. Lucas 16h24. Devemos ser francos como Cristo foi, tão honesto e direto quanto ele, ao falarmos às almas dos homens, ou no final podemos ser chamados a prestar conta pela nossa infidelidade. Se animar nossos amigos com sonhos tolos que minimizam a punição futura, eles não despertarão eternamente por esses termos iludidos, e no mundo das angústias, invocaram maldições espirituais sobre nós, por meios termos dito apenas coisas tolerantes. E se ouvir, ocultando a dura realidade, depois de termos dito carinhosamente, é claramente ao pecador que o salário do pecado é a morte, e que o terror lhe sobrevirá por causa da sua incredulidade. Deveríamos ir mais longe e exortar ocupados em nome do nosso Senhor Jesus a escapar da destruição merecida. Os anjos, embora entendesse que Deus elegeram a alegria para serem salvos, não emitiram uma única exortação, nem ganhou que a obra se fizesse sozinha, como se fosse por predestinação, sem instrumentalidade. Eles disseram: levantar-te, tomar a tua mulher e as suas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Gênesis 19h15. Tenho muita fé nas interações diretas com as pessoas. Sobre a direção de Deus, a evangelização pessoal pelo poder do Espírito Santo faz maravilhas. Tomar um homem pela mão enquanto fala com ele pode ser um gesto sábio e útil. Pois se conseguir segurar sua mão e mostrar, diante de Deus, a sua ansiedade, rogando por ele, Deus abençoará essa obra. É bom lançar suas palavras no fundo da alma de uma maneira calma, séria. E quando o homem estiver só, assim como se jogam pedras em um poço, muitas vezes a estratégia eficaz e sutil é abordá-lo. O pregador com seu sermão não teve sucesso? Se você não conseguir ganhar os homens com palavras, deve perguntar a si mesmo: o que posso fazer? Depois, vá até a presença do Senhor e faça a mesma pergunta. Pela perseverança do seu zelo, você deve conseguir levá-lo à reflexão. Assim como a mulher, por sua insistência e perseverança, dobrou Gideão. Você pode continuar com perseverança e anseio, fazendo que ele se canse de seus pecados. E preste atenção às suas palavras, nem que seja apenas para se livrarem de você. E se não conseguir alcançá-los porque não querem ler a Bíblia, coloque um bom livro em suas mãos. E pode ser que este livro lhes diga coisas que vocês não conseguem dizer. Também pode escrever uma carta curta, porém sincera, e dizer-lhes como se sente. Pode continuar orando por eles. Podem sacudir os braços divinos e suplicar ao Altíssimo que os resgate. Em casos que quando tudo mais falhou, uma lágrima de amor desapontado, fez a obra. Creio que foi o Senhor que um dia, ao distribuir folhetos aos soldados, encontrou um homem que gostou ou se compadeceu e disse aos seus companheiros de batalha: como fazer uma roda em volta dele e pararemos essa distribuição de uma vez por toda. Bom, então ele pagou e Joe amaldiçoou de tal maneira que este não teve como escapar e rompeu em lágrimas. Anos depois, quando pregava nas ruas, um homem grande veio até ele e disse: Senhor, que Deus me ajude, lembra de mim. Não lembro, acho que nunca ouvi. Não se lembra de um soldado que Joe amaldiçoou com seus companheiros e não deixou que distribuísse seus folhetos? Não me lembro. Disse que 1000. Bem, naquele dia, o Senhor chorou muito e quando cheguei em casa, aquelas lágrimas me comoveram porque vi que era sincero e sem ter vergonha de mim mesmo. Hoje prego o mesmo Jesus que um dia desprezei. Só que vocês possam ter um amor tão grande pelos pecadores perdidos que consigam suportar e duras repulsas. Eles digam: batom, mas se quiserem mais, ouçam-me, ridicularizem-me, mas ainda assim, eu vou orar por vocês.
Pisem em mim como se eu fosse escória, mas de qualquer forma, não deixarei que pereçam se puder avisá-los do perigo que estão correndo. Devemos nos lembrar de que somos os mensageiros da misericórdia de Deus para com os filhos dos homens. Sendo o Senhor misericordioso conosco, não foram os anjos que tiveram a ideia de ir até Ló. Eles eram a personificação e exibição exterior da misericórdia de Deus. Os cristãos de todo o mundo deveriam se ver como manifestação da misericórdia de Deus aos pecadores, instrumentos da graça, servos do Espírito Santo. Ora, a misericórdia, um atributo ágil. A notícia demora, seus sapatos são de chumbo, mas os pés da misericórdia são alados. A misericórdia tem prazer em desempenhar sua função. Assim deveria ser para nós também, um prazer fazer o bem aos homens. Deus pode salvar os seres humanos sem instrumentos, mas eles raramente o faz. Em geral, ele usa algum meio para realizar a obra. Ó, ter misericórdia de Deus, trabalhe poderosamente por nosso intermédio. Lembremo-nos, pois, ao nos integrarmos nas sociedades que Deus nos confiou, o ministério da reconciliação. Se os anjos fossem enviados com esse ministério, certamente seriam incansáveis. Voariam em todas as suas forças de um lugar para o outro, cumprindo a vontade do Senhor. E nós, que fomos honrar a missão, seríamos menos ativos do que eles. Quanto depender de nós, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos estar a tempo e fora de tempo, vamos semear próximo a todas as águas e que seja nosso anseio sincero dar plena prova de nosso serviço, seja ele qual for. Para que ao final possamos ouvir muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber nossas atualizações. Também adoraríamos saber o que você achou deste vídeo nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo capítulo.